Olha lá, Samuquinha, quem tá voltando, rapaz, na sua timeline. Que delícia, que delícia. Que A pedidos delícia. aí da nossa audiência, voltou. Estamos de volta trazendo mais novidades que você não conhecia e shame on you, você devia conhecer. É verdade. É isso aí, tá chegando mais um Fase Bônus aqui do Galinha Viajante. E hoje, Samuca, nós vamos falar com o Rafael e o Demo. Eles são lá da Monolith Studios. E a gente vai falar um pouquinho de Dungeon Drafters. Sejam muito bem-vindos, rapazes! Valeu, salve. Opa, e aí? Aliás, eu me fala quem que eu sou, o pessoal que conhece a voz, né? Eu sou o Demo. E eu sou o produtor do Dungeon Drafters e o Pressado que falou agora há pouco é o nosso lead designer. Muito bom, muito bom. E o Fase Bônus é isso, né? A gente pega joguinhos aí que estão para sair, joguinhos brasileiros, e chama a raça pra falar um pouco do joguinho que a gente curte, dar essa moral pra indústria BR que merece demais, né? Cara, como a gente já falou nos primeiros Fase Bônus, a gente volta a lembrar, sempre foi a proposta cabal do Galinha Viajante dar essa moral pro Indie BR, que é uma coisa que eu e o Samuca amamos de paixão, indies, né? Então vamos dar essa força, porque a gente sabe como isso é importante. Então, a gente aqui no Galinha, quem tá começando... Você que tá começando a ouvir o Galinha Viajante pelo Fase Bônus. Você não sabe o quão é o ponto fraco meu e do Samuca as palavras roguelite e deck building. Rapaz. Assim, é pegar no coração pra matar. Pra matar, na A mesma gente hora. fez agora há pouco aí, no mês passado... Não, foi esse mês ainda, tô louco, tô confuso aqui. O nosso Mapa do Tesouro. Sim, né? Mapa do Tesouro. Que sim, tinha um sim, joguinho sim. lá que era deck builder, roguelite e tactical combat, não sei o que, a gente ficou com a perna bamba, né? Fiquei, eu senti. E Tive mais que um chamar o hoje, time. eita, nós. Mais um que eu senti. Nossa, mas esse eu tô sentindo desde 2020, Samuca. Esse que é o também. problema. É isso eu tô aí. sentindo desde 2020. A gente tá falando de Dungeon Drafters, rapaz, que é um joguinho, assim... Então, eu vou passar a palavra pra eles que transformaram este meu sonho maravilhoso em realidade. Amém. Galera, conta pra gente aí. Como vocês definiriam, assim, pro pessoal, o Dungeon Drafters? Explica aí pra gente. Cara, você acabou de destruir um pouco a minha estratégia aqui, porque normalmente como desenvolvedor de jogos, você fica só quieto, escutando as pessoas escreverem o teu jogo, pra você descobrir como que as pessoas falam no teu jogo, né? Ótimo. Então, você fica tipo, peraí, vamos ver o que esse cara vai falar pro amigo dele que é o meu jogo. Aí você, ele descreveu o meu jogo como um jogo de cartinhas com anime. Porra, então anime talvez seja uma palavra-chave. E agora vocês me destruíram um pouco, porque eu vou ter que descrever mais jogo. Aqui, vamos lá. Vai lá, Samuca. Dungeon Drafters é o que aconteceria se tu fundisse um jogo de combate tático Sim. com um joguinho de deck builder e colocasse em tudo isso uma arte maravilhosa no fundo. É isso. Ok, nossa, muito bom. Esse foi o episódio, gente. Muito obrigado. Eu gostei, cara. Não, pô, é Justo, legal, justo. legal. Não, mas é realmente isso. Assim, as minhas referências aí do jogo foram um pouquinho mais lado B, porque eu lembrei muito de jogos Mystery Dungeon, né? Pokémon tem muito, Chocobos, Chocobo Dungeon teve bastante também, Shiro the Wanderer, enfim. Sabe o que eu lembrei, Leon? Muito fundo do baú. Olha, lá vem. Digimon World 2. Esses Dungeon ligado? Crawlersão assim, Sim, sabe? sim. De turno turnos, mesmo. né? Aham. Que é muito essa vibe do Dungeon Drafters, né? Necrodancer também, mais recente aí, indie. Isso. Bom Mas só demais. que o Dungeon Drafters, ele tem uma parada que me pega mais porque tá junto disso, que é a mecânica de cartinhas. Assim, cara, olha, que pixel art crocante, velho. Olha, não, sério. Cara, bom não. demais. Não. Bom demais. Eu vou falar uma coisa que vai explodir a mente de vocês, mas todos os sprites do jogo, assim, fora effects, assim, né, luz, essas coisas assim, que o demo que faz, 99% da arte é de um cara. um cara só faz. Não. É sério, Não, é sério. Quando a gente foi começar o projeto, a gente, quantos artistas vai ter e tal, pra fazer quanto vai custar o projeto, orçamento, não sei o quê. Vamos fazer 2, 3 artistas e tal, discutindo se iam ser 2, 3. E daí o Lucas Pressão, nosso maravilhoso artista, falou assim, não, eu acho que eu consigo fazer o projeto inteiro sozinho. Aí a gente pensa, não. Caralho! Colocou a anaconda na mesa. Cara, a gente terminou com 8 pessoas na equipe, só um deles é o artista do projeto. Os outros 7 trabalham em outras partes do jogo. Sim, por incrível que pareça, a gente tem mais programador que artista. E sabe outra coisa que vocês comentaram que eu fiquei pensando? Só interrompendo, você falou de Mystery Dungeon. E eu fico muito feliz quando as pessoas usam essa palavra.
porque a gente ficou relutante um tempo se a gente devia descrever o nosso jogo como Mystery Dungeon, que eu acho que é uma palavra muito boa, que, tipo, ela condensa várias palavras que eu não gosto de descrever os Drafters como deck building, card game, roguelike, dungeon crawler, tipo, somando tags infinitas e daí ele vira um baralho, tipo, embolado de tags, né? Eu não gosto dessa descrição. E Mystery Dungeon é uma palavra muito, muito confortável, mas ninguém sabe o que significa quando você fala que você jogou Mystery Dungeon. Então, a gente ficou muito relutante, sabe? Sim. Principalmente quando não é no Oriente, né? Só o pessoal mais do Japão e tudo mais, eles são mais conhecidos do Mystery Dungeon e tudo mais. Inclusive, geralmente, a nossa publisher é a Dangen, né? Eles são lá do Japão. Sim, então eles insistiram bastante em ajudar essa tag e etc, porque lá iam pegar bastante, mas é sempre muito feliz pra gente o momento que alguém que não é de lá fala assim, não, o jogo de vocês é um Mystery Dungeon, né? Cara, ó, só pra galera que não sabe, a Dangen é a galera que distribui aí Crosscode, por exemplo, Disc Creatures, Bug Fables, que são RPGzinhos aí só bem um massa, gigante, bem cara, massa. É e olha só, galera, o lance do Mystery Dungeon é justamente isso que vocês falaram, né? Porque se eu falar que é um roguelite dungeon crawler, todo mundo vai saber o que é. E tu joga, se você fala Mystery Dungeon, muita gente fica perdido. Mas é o principal feel que eu tive do jogo, né? A sensação quando eu joguei. Isso eu tô falando com mente ainda lá em 2020, né? Que em off eu falei pros rapazes aqui que eu joguei uma demo inicialzinha lá de 2020 e ali eu me apaixonei pelo jogo. E eu lembro como é que foi que eu encontrei o jogo no Twitter com as recomendações, né? Chegou aqui, ó, talvez você goste desse perfil. Eu falei, eu acho que eu vou gostar mesmo. Comecei a seguir. Parece interessante. Aí vocês postavam gifzinhos assim e tal. Eu falei, puta, ok, eu realmente estou gostando do Twitter. Aí, belo dia, vocês me postam a demo lá. Falei, agora nós vamos, agora eu vou ver qual é que é. Eu joguei, cara, é sério, eu fiquei tipo umas 3 horas em loop direto jogando. E eu sei que não tinha conteúdo pra ficar de replay 3 horas, mas eu fiquei apaixonado no jogo. Eu falei, nossa, quando isso aqui estiver pronto, isso aqui vai ser um negócio de louco. E agora que eu peguei essa demo mais recente que saiu no Steam, né? Que já tem mais personagens, tem mais cartas aí disponíveis pra galera testar. Eu fiquei horas. Eu acho que esse jogo vai ser, assim, pra dizer o mínimo, do balacobaco. Animal. Muito, muito feliz de ouvir isso. Agora sim, a gente falou do Mystery Dungeon, mas de onde que veio a principal ideia pro jogo, assim? E quais são as principais influências pro Dungeon Drafters? Cara, eu acho que eu posso começar falando, depois o Fessop complementa. Eu quero ver essa história que ele vai contar, a história legítima do que aconteceu, porque é maravilhosa. Duas versões aqui, hein? Então eu vou contar com eufemismos, tá? Tá bom. Começando tudo isso. Na época nós éramos todos universitários, né? E daí tava eu, o Lucas Demo, produtor, programador na época do estúdio, junto com o Lucas Bressan, que era o artista, e o Leonardo Lima, o compositor, que a gente tava conversando e tal. E daí a gente tinha acabado de lançar um jogo chamado White Glory. Um jogo horroroso, assim, uma coisa péssima. Mas tinha lançado na Steam, tinha ido relativamente bem. E a gente tava, cara, qual é o próximo passo que a gente vai fazer? Vamos fazer um projeto maior, até ter boa, a gente trabalha legal, tal, vamos continuar. E daí tava sentado, eu e o Bressan, assim, numa mesa, 2018, conversando, e eu estava falando um pouco sobre jogos que tem uma pegada de deck building que eu não concordo. Um jogo famoso aí, assim. Eu não gosto desses joguinhos que, tipo, chamam de carta, mas trata como se fosse skill. Porque baralho é baralho pra mim. Skill é skill e magia é magia. Amor é amor e o lance é o lance. Olha a sequência do pente! E magia é magia, mas o baralho ele tem coisas que são muito intrínsecas dele. O baralho ele tem valores que pra mim precisam ser respeitados. E se eu for fazer um jogo de baralho, vai fazer um jogo de baralho de verdade, não um jogo que usa a imagem de uma carta, que usa o tema, né, da carta. Eu quero fazer um jogo de carta de verdade. Sim, então, sim. Tava pistola com esses jogos aí que estavam treinando de carta, porque eu tava falando que nenhum deles era jogo de carta de verdade. Eu vou fazer um card game um dia. E eu pensei, isso aí, a gente tem que fazer o nosso card game um dia, tá? Sabe? A gente sentou, e acho que assim, tipo, de um dia pro outro, eu cheguei com um protótipo do Dungeon Drafters. Na época eu tava jogando também um pouco de Crypt of the Necrodancer, tava hypadão. E daí era isso, era tipo... Era esse movimentozinho assim na dungeon. E a dungeon no começo era igual do Crypt of the Necrodancer. Ela não tinha tipo as salas igual tem hoje, né? Ela era infinita, e você podia sair andando e tal. E você tinha um baralho. Então no começo era isso, era um jogo de baralho que misturava Magic, que é um jogo pelo qual eu sou apaixonado, com essa movimentação de Dungeon Crawler aberto por turnos. E era simplesmente isso, assim, tipo, como que eu posso pegar tudo que eu aprendi, tudo que eu amo de Magic, e transformar num jogo de baralho de verdade, e não num jogo de
temática de baralho. Então, várias coisas assim que eu crio de jogos, às vezes vem de um lugar de inconformismo, o que é ruim de dizer, né? Porque normalmente é uma coisa muito bonita, tem inspiração, tem atividade, mas não, às vezes vem de inconformismo mesmo. Tipo, caralho, tá todo mundo fazendo isso aqui errado. Deixa eu fazer do meu jeito. E daí começa o projeto, assim. E Rico Drafts faz isso no começo. Caramba. É o Thanos, o do it myself. Fine. Fazer um jogo de baralho. É isso aí. Sai daqui que Foi eu faço quase direito. isso mesmo, nossa. Foi bem isso. Deixa eu abrir um parênteses rápido, assim. O meio de dev, às vezes ele é um pouco pequeno e a gente sabe os jogos que estão lançando, a gente tem opiniões sobre os jogos e tal. Mas eu publicamente nunca vou querer falar mal, assim, do jogo indie, Claro. porque, tipo, às vezes eu não gosto de algum aspecto de game design daquele jogo, mas você pode amar esse jogo, os devs podem, tipo, às vezes é um grupo de 3 devs, 2 devs, um dev só, que trabalhou naquele jogo durante anos e ele é super apaixonado, assim. Então é muito mais difícil de você, sabe, não vou ser zaralhando aqui os jogos que talvez naquela época me deixaram um pouco inconformado, porque eu acho que todos eles, querendo ou não, têm um valor muito positivo, assim, nem que seja pelo valor de, tipo, ter uma pessoa que é apaixonada por desenvolvimento e tá dando, tipo, a cara a tapa na internet pra colocar o jogo lá, sabe? Então, mesmo que esse inconformismo, ele não é um inconformismo, assim, condescendente, sabe, né? Tipo, eu sei fazer, vocês não sabem fazer. Ele é um inconformismo mais divergente, tipo, caralho, queria fazer isso aqui diferente, sabe? Belíssimo. Olha só. Eu fiquei novamente sem palavras aqui. Ok. Beleza. Então tu citou o Magic e o Necrodancer, né? Necrodancer, E tem isso. mais alguma inspiração que sim que você citaria como chave? Você citaria como chave pro jogo? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, que conforme o desenvolvimento foi avançando no jogo, a gente foi tomando inspiração de várias coisas pro design, até pra, tipo, referenciar dentro do próprio jogo. Aham. Porque uma parada que eu acho bem legal do desenvolvimento do Drafters é que ele teve um game design muito orgânico, assim, que a gente foi tendo feeling. Tudo bem que isso às vezes atrasou um pouco o projeto mais do que a gente gostaria, assim, né? Mas a gente sempre foi pegando um feeling de que direção que o jogo teria que ir e o que tá certo nesse design e o que tá errado e como que a gente pode melhorar isso, sabe? Porque o Drafters é um jogo com muito conteúdo, então é muito difícil você, por exemplo, documentar tudo que o jogo ia ser, porque muita coisa que até quando o Kickstarter saiu, mudou hoje em dia, assim, sabe? E então, assim, se for pegar referência de tudo que a gente pegou de referência pra design, ia ser, eu acho que quase impossível, assim, ia ser o catálogo inteiro de indie, se duvidar. Outra coisa legal, acho que tu fala de referência, é que é um estúdio que todo mundo tem input criativo, né? Então nós somos em 8. E é até legal que no começo, assim, a parte mais de núcleo de design, eu sinto que, por exemplo, eu e o Fessato, a gente pensa design até talvez de uma maneira mais parecida do que o Lucas Bressani e o Bruno, por exemplo. E quando a gente tá falando desse design, lá no comecinho, eu sou um cara que minhas referências de jogos, naquela época, elas eram referências muito ocidentais. E o Bressan é um cara que só tem referência de jogo oriental, assim. E quando a gente foi montando o Dungeon Drafters, foi muito bacana essa conversa, assim, entre as referências de design ocidentais e orientais. Tanto que eu, por exemplo, eu citei Necrodancer e citei Magic, né? Se o Lucas Bressan tivesse aqui com a gente, ele ia citar jogos completamente diferentes. Ele não ia provavelmente falar de jogo ocidental. Ele provavelmente ia falar Monster Gate, Ismo, umas coisas assim, sinceramente. Sim, ok. Massa. E até em relação, tu falou a campanha Kickstarter que mudou pra hoje e tal. Uma coisa que a gente acompanhou também a campanha aí desde o começo e foi vendo aí como é que o jogo foi evoluindo. Uma coisa que me chamou a atenção é que no começo ele ia ter permadeath, né, uma morte permanente depois de uma run. E isso mudou pra cá. Em relação às dificuldades do jogo, o jogo tem esse objetivo de ser desafiador, de ser difícil, de ser realmente complicado. Ele prefere deixar isso mais de lado e colocar uma história, né, no centro da experiência. Como que é em relação a isso, assim? Caraca, assunto bastante proibido, já tá. Nossa senhora. Se quiser, eu vou responder essa aqui. Manda ver. Eu acho que o negócio do permadeath que você encostou ali é meio nebuloso, porque foi, na verdade, uma comunicação mal feita da nossa parte. Porque uma coisa que o Drafter sempre foi desde o começo era que quando você morria, você perdia todo o seu baralho. Você perdia todas as cartas que você estava carregando com você, além da sua bag. E a gente sempre achou que isso era um elemento relativamente importante do jogo e tal. E o demo, inclusive, eu vou dar o crédito pra ele, o mérito, que ele sempre defendeu que essa feature deveria não existir no jogo. E nisso,
A gente fez um playtest com alguns backers, né? Deu, sei lá, umas 100 pessoas mais ou menos jogando o jogo e tal, passando feedback. E alguns colegas nossos também a gente chamou pra participar, só pra ter um feedback mais íntimo, assim, deles chegarem e falarem, nossa, o jogo tá uma merda mesmo, e por aí vai, né? E nisso, um dos feedbacks que a gente mais recebeu, independente da pessoa que jogasse praticamente, era que perder o teu baralho era uma porra, tipo, era muito chato. Ninguém gostava de entrar numa dungeon e perder o baralho. E e essa mecânica literalmente acabava indo pra direções que a gente não queria que ela fosse. Então, a ideia de você perder o teu baralho era, putz, perdi meu baralho aqui, vou ter que refazer um baralho novo, não tenho as cartas que eu tinha, então vou ter que pegar um arquétipo novo, fazer uma coisa diferente, por aí vai, né? Sim. A direção que acabou indo essa mecânica foi mais de... eu perdi meu baralho, então quer dizer que eu não vou explorar as outras mecânicas, porque eu sei que o meu baralho funciona, eu só vou colocar alguma carta que é mais forte. Ponto. E com isso a gente acabou decidindo tirar essa parte da perda do baralho do jogo. E só que a gente comunicou errado, porque a gente não pensou que as pessoas não estavam jogando o jogo, né? Porque a gente tava na mente do playtest ali. E quando a gente comunicou que a gente matou o permadeath, as pessoas que não estavam jogando o jogo não entenderam que ainda tem elementos de roguelike no jogo roguelike. Sim. Que é a perda da bag inteira numa run, né? Você tá na dungeon, você tá jogando lá por 2 horas, você morreu, você perdeu a bag inteira. Inclusive, eu testando o jogo recentemente, morri pra um dos chefões, eu fiquei muito triste porque eu perdi muito loot. Então, assim, o elemento de tristeza e frustração de você perder coisas da sua run ainda tá lá. Mas foi realmente uma comunicação errada nossa na hora de falar que não tem mais permadeath, porque ainda tem essa perda de recursos e tal que você consegue numa run, mas você não tem uma perda de recursos passados que você já salvou, vamos falar assim, né? O jogo... Eu gosto de falar bastante quando tô explicando isso, que o jogo deixou de ser um roguelike, que você perde o progresso atual e o progresso anterior, e passou realmente a ser um roguelite, que é o que você perde o progresso atual só. Perfeito. Porque esse equilíbrio de o que tu se frustra quando tu perde alguma coisa e o que tu tá afim de jogar de novo em seguida o mais importante pra um roguelite, né? Sim. E quando tem um jogo que a run ela é um pouco mais comprida, como é o caso do Dungeon Drafters, se tu perde muita coisa, tu fica frustrado. Se perde nada, tu fica tipo, tá, mas não perdi nada, então meio que foda-se. Então achar esse ponto de equilíbrio é bem complicado mesmo, né? Imagino que deve ser uma coisa bem... a gente já falou também um pouquinho aqui quando a gente falou do Astria, que também é um roguelite. Sim, sim. Deve ser um trabalho complicadíssimo equilibrar roguelite. Deve ser uma coisa que eu não queria fazer. Deixa pra vocês aí, ó. Eu vou ser sincero, assim, vou ser sincero. Quando a gente tava trabalhando no balanceamento do Drafters, acho que a gente conseguiu escapar dessa armadilha de você balancear um roguelite, porque sempre a gente pecou por excesso, assim, sabe? Mas uma coisa que a gente acabou não excedendo muito foi, por exemplo, HP dentro do jogo, assim, então HP do player, HP dos monstros e tudo mais. E isso fez com que a gente tivesse um contraste de valores muito grande, fosse um pouco mais fácil de enxergar aonde tinha que ser feito o balanceamento das coisas, assim. E foi acidentalmente, mais ou menos, que isso aconteceu, mas eu acho que foi realmente muito bom pra gente conseguir um equilíbrio de balanceamento legal dentro do jogo, assim. Mas sabe que, no caso de balanceador de Jurassic Park, parece ser muito, muito complicado? Até acho que no nível menos, assim, de números e mais de filosofia de balanceamento. No caso do Draft, a gente sempre vai, encarar com a seguinte perspectiva. Ele é um jogo de individual, né? Então, se você consegue quebrar o jogo e você faz estratégias super roubadas, você não tá, diminuindo a experiência de outro jogador, que você vai destruir um jogo multiplayer, coisa assim. E você vai se sentir inteligentão, porque você montou um baralho muito, muito animal, assim. E tem um combo ali secreto que destrói todos os inimigos. Então, na hora que a gente tá balanceando o Drafters, a gente sempre tá enxergar o jogo, não como uma balança, assim, de dificuldade perfeita, de, tem que estar teoria do flow, assim, o jogador horas tem que estar difícil, horas tem que estar fácil, ele tem que ficar navegando nesse fluxo, não é isso. Eu acho que pra mim, o pilar central do balanceamento do Dungeon Drafters é como que eu faço as pessoas se sentirem inteligentes montando baralho e se divertir com as ferramentas criativas que elas têm na mão, sabe? Massa, Sim, muito bacana, muito bacana. É bom até que você tocou nesse assunto, vocês tocaram nesse assunto, porque assim, a gente tá vendo aí uma baita saturação de roguelite. Eu fico feliz, pessoalmente, porque eu amo, então pode saturar mais ainda, obrigado. Mas assim, nessa pegada de tile-based, de Mystery Dungeon, é muito pouco mesmo. E ainda por cima com carta, né? Então eu queria ver com vocês, aonde que tá a parte da agência do jogador aí na hora de montar a build, montar o deck, como é que tá funcionando isso pra vocês dentro do jogo? Esse é um assunto de agência do jogador, que é um dos assuntos que, aí sim, eu acho que é um dos mais complicados no Dungeon Drafters. É muito complicado da gente conseguir comunicar pros jogadores, dos jogadores perceberem enquanto eles estão jogando.
você tem decisões de imediato, né? Agência imediata ali, tipo, eu vou andar pra baixo e jogar uma fireball. Ou eu vou andar 2 vezes pra trás e passar meu turno, certo? Isso teria decisão imediata que o cara tá fazendo ali durante o combate. Mas mais do que isso, tem uma camada de decisão que permeia durante horas do jogo e você não sente ela permeia de maneira muito passiva. Então quando você não tá numa dungeon, né? O Dungeon Draft funciona nesse ciclo de dungeon, coletar recursos, volta pra cidade, edita o baralho, compra cartas, vende cartas, volta pra dungeon, coleta recursos e vai seguindo, né? Quando você tá na cidade, sabe, você passou 1 hora ali e você tá um alquimista montando o teu baralho, você coloca uma peça aqui, uma peça ali, e você não é um jogador muito experiente com deck building, vamos supor. Você coloca mais cópias de uma carta do que deveria ter, o baralho fica meio desembolsado, e você não vai perceber aquilo na hora. Você vai carregar essa tua decisão quase que invisível durante as próximas 3-4 horas de dungeon crawling do jogo. E esse momento de agente do jogador que ele tá tomando essas decisões de como montar o baralho, às vezes vai resultar no fato dele morrer na dungeon. E quando o cara morre na dungeon, a cabeça dele tá nessa decisão de agência imediata. Tipo, desci pra baixo e usei a fireball ao invés de andar 2 pra trás. E não foi por isso que ele morreu. Ele morreu porque há 4 horas atrás, na hora que ele tava com o jogo aberto, ele montou um baralho ruim. E como que eu faço, como desenvolvedor, pra indicar pra esse cara que não tem nada de errado porque ele fez nos últimos 5 minutos, tem algo de errado porque ele fez 4 horas atrás, sabe? É muito difícil essa comunicação, se não impossível, assim. Porque o cara vai, sei lá, pegar o mesmo baralho, vai voltar na mesma dungeon e vai falar assim, não, agora eu vou jogar direito. E tipo, não é isso, você deu há muito tempo atrás, sabe? Então, ele é um jogo que você age em momentos muito específicos, de maneiras muito diferentes. Então, talvez a coisa mais difícil pra gente de conseguir lidar com o Dungeon Drafters talvez seja o excesso de ferramentas que a gente dá pro jogador e como que a gente consegue comunicar, passa feedback pro jogador de quando ele tá usando bem as ferramentas e quando ele tá usando mal as ferramentas. É isso, Caio, tu falou agora há pouco também de dar pro jogador aquele prêmio, aquela massagenzinha no ego, né, de falar assim, pô, tu jogo conseguiu fazer um deck bom aí, né, porque ao mesmo tempo que tu pode fazer um deck bosta e ir muito mal por causa disso, na hora que tu consegue montar uma build certinho, um deckzinho que funciona bem, que roda legal, tu se sente muito bem, né, e quando tu dá muita ferramenta pro jogador, eu curto isso, eu curto, tipo, ter o máximo possível de ferramentas, de coisa pra mexer, de trequinho pra manipular, pra buildar em cima. Porque eu curto isso, tipo, eu curto ver que eu consegui montar uma... E é super satisfatório uma máquina ali, também, um motor, né, que funcione bem. Mas é difícil de comunicar também, né? Isso que é engraçado. Porque, vamos supor, você monta um baralho bom, né? Caso inverso. Você monta um baralho bom e você deu uma misplay gigantesca, assim, na hora que você tá jogando e você morreu. E daí você volta pra cidade lá pra editar o teu baralho e você fala, pô, esse baralho aqui não funcionou, que droga. E não é isso, sabe? E como que eu, Lucas Lima, aqui na minha casa, vou fazer pra explicar pra centenas de milhares de jogadores, tipo, onde que ele é bom em passar esses feedbacks, sabe? Essa é uma parte difícil do jogo, preciso confessar. Isso reflete até nas decisões que a gente tava falando antes do permadeath e tudo mais, né? De você perder as cartas do baralho, que era uma das ideias iniciais, né? Que nem eu tava falando. Mas isso realmente não tava funcionando, tava tendo efeito contrário. O argumento teórico faz sentido, né? Tipo, você morreu, você perdeu o seu baralho. Então você vai montar um baralho diferente que vai ser repensando os eventos que você fez no baralho anterior. Mas apesar desse... E olha como game design é uma coisa difícil, né? Apesar do argumento racional de game design fazer sentido, na hora que você senta, pega o controle na mão e começa a jogar, é ruim. E daí não tem discussão, né? Tipo, corta essa feature. Já que tu estou aí de cortar feature, quanto que o jogo mudou desde o Kickstarter lá, do comecinho do projeto até agora que tá quase no lançamento aí já? E eu sempre costumo dizer assim que uma coisa é você desenvolver um projeto de um jogo, outra coisa é fazer um projeto de um prédio, por exemplo, né? Você vai construir um prédio, 1 milhão de pessoas já construíram um prédio, você tem lá, tipo, não se que é óbvio o processo, mas ele é um pouco mais determinístico, né? O prédio precisa ser tal altura, se ele for feito com material X, ele cai, se for feito com material Y, ele fica em pé, vai ser esse o período de trabalho, ele vai erguer em tantos meses, a fundação vai ser e tal, não sei o quê. É um pouco mais, como eu falei, determinístico, assim, você sabe melhor esperar. Quando você tá fazendo um jogo, você não tá fazendo uma coisa que já existe, né? Você não vai fazer, tipo, o prédio, que o prédio já existe, né? E existem muitos e muitos prédios. Você vai fazer uma coisa que não existe. E o processo de fazer uma coisa que não existe, ele é muito mais nebuloso do que o processo de fazer uma coisa que existe. Então, a gente foi descobrindo muitas coisas ao longo do desenvolvimento que resultaram em atrasos, justamente por ter informação incompleta quando a gente começou o jogo. A gente não sabia quanto tempo ia levar, quais coisas a gente ainda tinha que descobrir, quanto de coisa a gente ainda tinha que descobrir.
E ao longo aí desses atrasos, eu acho que a comunidade vem encarando isso super bem, assim, a gente tem muito apoio e eu sou muito grato por isso. Sim, e o nosso colega, o Bruno, né, o Bruno Bulhões, ele postou recentemente no Twitter dele e eu achei incrível que o Drafters ele foi um processo contrário de muito videogame, né? Muito videogame, quando o desenvolvedor indie e tudo mais vai fazer, ele começa com, não, vou fazer um RPG, vai ser 60 horas de jogo, e vai ter não sei quantas spells, e vai ter historinha, e não sei o que, e daí aquele documento de 40 páginas da lore, e não sei das quantas, e daí eventualmente eles decidem fazer, tipo, um jogo contido de 5 horas, porque é o que o budget deu. E o Drafters, ele foi um processo contrário. A gente começou com, não, vai ser um roguelite, 5, 6 horas ali de gameplay, fechou, cartinha, e é isso aí. E daí agora a gente tem um documento com mais de, sei lá, 50 mil palavras pra serem traduzidas, tá ligado? E daí ele virou um JRPG, de repente. Virou um JRPG no meio do processo, a gente não sabe onde ali assim, no meio, mas... Pro pessoal que tá conferindo a demo da Steam agora, até vocês jogarem e tal, a demo da Steam, ela não é assim, sei lá, 2% do que é o jogo hoje em dia. O jogo é muito, muito, muito grande. O jogo tem muito, muito conteúdo. E quando a gente começou, essa não era a ideia. A ideia era, vamos terminar o jogo, né? Tipo, Game Dev Experience, né? Você sabe que você precisa terminar o videogame. Então vamos fazer ele pequeno. Só que não tem jeito. Quando o jogo começa a falar o que ele é, o que ele precisa e o que ele vai deixar de ser, você respeita, tipo, o que o jogo tá passando pra você. E você vai desenvolvendo em cima daquilo, desse processo orgânico, né? E isso que a gente tem tempo. E novamente, eu sou muito grato por essa coisa de ter tempo, ter recurso e poder trabalhar no ritmo que a gente quer e respeitando o que o jogo tá comunicando pra gente. Ele mudou muito pra melhor e ele mudou muito pra maior também. E, enfim, o projeto tá gigante e eu tô muito feliz com as mudanças que a gente foi fazendo nesse meio tempo e como a comunidade foi reagindo às mudanças. Aí a pergunta é a seguinte, né? O artista único, solo, que no começo viu um joguinho que ia ser pequeno, falou assim, não, eu faço tudo. Aí passa 2 meses, ele pensa assim, aumentou um pouquinho o tamanho do jogo. Aí mais alguns meses, um pouquinho maior. Bicho, como assim é um cara só? Eu tô muito chocado com isso ainda, desculpa. O Bressan, em razão, assim, né, ele tá, tipo, desenhando mais de 100 criaturas no jogo, todas com animação em múltiplos estados. Aí tem todas as dungeons que ele precisa fazer o pixel art, enfim, todo o tileset das dungeons. Tem toda a cidade, os NPCs, as 300 ilustrações de carta, as cutscenes que ele tá trabalhando agora, as telas de título, interface que ele desenha algumas coisas, parte promocional que ele ajuda a gente fazendo as imagens, pôster, logo, o versão monstro, é isso. Aqui a arte é linda de morrer, cara. A gente conversou com o pessoal do Pocket Bravery, também falando um pouquinho de pixel art e tal, e os caras falando como é trabalhoso pra caramba fazer pixel art. Então, meu amigo... Não, mas o Bressan é uma metralhadora, assim. O cara é um monstro. E se você olhar os protótipos iniciais do Dungeon Drafters, quando a gente começou a mexer com o jogo lá em 2018, o jogo mudou a identidade visual dele várias e várias vezes ao longo desse processo de desenvolvimento. Então o jogo já teve 1 milhão de caras diferentes, assim, e todas as vezes que o jogo mudava completamente de cara, o Bressan vinha com um conceito novo, assim, de direção de arte e mandava sempre muito bem, assim. Além disso, eu preciso comentar mais uma coisa. Eu tava comentando as referências, né, ocidental e oriental. O Bressan também é um cara que entende muito, muito, muito de videogame. Quando a gente tava mexendo em vários outros projetos antes do Dungeon Drafters, virou quase uma piada, assim, minha com o Bressan, que todas as decisões grandes de design que eu tomava eram uma porcaria. E daí o Bressan na frente falava assim, eu acho que isso aqui é ruim, cara, não vamos colocar isso no jogo. Não, Bressan, vai ficar foda, tal, isso aqui. Você é brava. E daí a gente lançava o jogo, e o jogo era, tipo, impecável, exceto a minha ideia que eu joguei lá no meio, e não tinha nada a ver com o jogo, e era uma porcaria, assim. Então, além de ser um baita do artista, o Bressan tem muita referência de jogo, e ele tem uma visão de videogame muito, muito foda, assim, porque eu sempre comento, quando eu vou fazer um jogo, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que são primeiro desenvolvedores de jogos e depois depois compositor, depois ilustrador, depois key designer, depois programador, né? E o Bressan é isso, cara. Ele é primeiro um desenvolvedor de jogos e depois ele é um artista. E isso pra mim tem um valor imensurável, assim, tipo, quando você senta pra trabalhar com um cara que, sabe, às vezes ele vem de outra área, vem do ramo de ilustração, ele vai fazer pixel art pro seu jogo, vai fazer as animações, a cabeça de como ele pensa pixel art pra videogame, às vezes ainda não é um processo que tá completamente formado, sabe? E o Bressan é aquele cara que, porra, você pergunta pra ele, onde é que tá a parada? Não, já tá na Unity, já tá na Engine, já tá configurado. Então, ele entende muito desses processos e isso, tipo, deixa tudo ainda mais feliz ainda, assim, de trabalhar com ele. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que faz uma diferença grande até no trabalho artístico do cara, no final das contas, né?
de como ele vai adequar a arte pra dentro da proposta de game design e etc. Eu acho que é um adendo muito bacana mesmo. Mas galera, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta de $1 milhão. A pergunta que todo mundo quer saber, não é verdade? Vamos lá. Porcentagem do jogo, quanto que tá pronto e se você tem janela, ou já temos, né, janela ou data de lançamento definida. É aquela perguntinha que todo mundo fala, não posso falar, porém... Pergunta proibida. Tem jogador intimando a gente já pra ter data, pô, a galera tá louca. Sim. Mas assim, o jogo tá... Você só talvez discorda da minha resposta, pode complementar ou discutir, mas na minha cabeça esse jogo tá 96% pronto. Então sai amanhã. 90. Deixa... Os primeiros 99% do jogo estão prontos. Só faltam os outros 99%. Sim, esse é o sentimento. Essa grande resposta, hein? Isso aí. Excelente. Achei muito boa. E o jogo deve sair, cara... Eu não vou dar uma data, mas o que eu posso dizer é... No momento a gente tá participando de 2 grandes eventos. O Taipei Game Show e o Steam Next Fest. Esses são 2 eventos muito importantes pra gente estar presente. E essas são, pra mim, as nossas últimas 2 paradas antes do lançamento. Opa! Uou, ok. Bacana. Então já tá rolando, eu acho que ainda vai estar rolando na data de lançamento, pelas minhas contas aqui, talvez ainda esteja rolando. De qualquer maneira, busquem, joguem a demo do Dungeon Drafters, porque tá sensacional. É um joguinho que prende mesmo. Teve gente que eu conheço que não gosta de deck building, que tá apaixonado no jogo. Já veio me perguntar se o Galinha vai fazer sorteio do jogo, sem zoeira. Legal. Vocês vão sortear o jogo? A gente conversa isso aí, hein? Dá pra conversar isso aí. Olha aí. Obrigado, Guilherme. Isso é muito real, cara, Tamo porque... Como a gente falou no começo da conversa, né? Tem muito roguelite saindo... E quando sai algum que tem um diferencial, que tem uma parada que tu fica assim... Tá, é um roguelite, mas não é só isso. Tem um tchan, uma paradinha... A gente fica muito empolgado, né? Então aqui essa mistureba de ter esse gameplay em tiles e explorar dungeon e tal, ficou muito da hora. Ficou muito massa. Sim. E vocês falaram ali ainda que tem um amigo de vocês que não gosta muito desse estilo de jogo, mas tá muito animado pro Drafters e tudo mais. Sim. E eu quero só anotar aqui, assim, tipo, fazer um tapinha nas minhas costas e no resto da equipe, assim, que tem muita gente que gosta do jogo, que é assim mesmo, sabe? Que fala, olha, não gosto de jogo de carta, não gosto de jogo de estratégia, mas o jogo de vocês é foda, assim, uns negócios assim, sabe? Então deixa eu falar de mim aqui, porque eu gosto de jogo de carta, isso eu gosto. Eu não gosto de jogo tático. Samuca é outra, é Meu verdade. Tá de prova aí, não é papo aqui não gosto não. É verdade. Porém, nesse aqui eu estou viciadinho na demo já, então. Muito massa. Show de bola, galera. Olha só, vamos terminando aqui o papo com a galera do Dungeon Drafters. Rapazes, muito obrigado por vocês terem topado vir conversar com a gente. Foi sensacional o nosso papo. Muito massa. Foi muito massa. E eu queria abrir agora pra vocês fazerem um rápido jabá de vocês aí, seja pessoal, seja do jogo. Fiquem à vontade. Vou largar na mão do Demo isso aí, ó, que ele é bom com isso. Eu agradeço imensamente o convite. Eu acho que eu e o Francisco, a gente gosta muito de falar do nosso jogo sempre, né? Então eu vou agradecer a oportunidade dessa janela aí. E Dungeon Drafters, como eu falei, é um projeto que a gente está trabalhando há muito tempo. Somos 8 desenvolvedores, equipe completamente brasileira de desenvolvimento, galera aqui de Curitiba. A gente está trabalhando no jogo com bastante carinho. Ele deve sair em algum momento do futuro próximo e qualquer tipo de apoio. O jogo não lançou ainda, então não dá para comprar, mas qualquer tipo de apoio, LT, mandar mensagem, falar do jogo para alguém, a gente agradece imensamente. E é basicamente essa a minha mensagem: adiciona o jogo na wishlist, fica de olho no projeto. E se vocês fizerem isso, já é um ato gigantesco, assim, pra gente. A gente fica muito agradecido. Vai estar aqui embaixo o link da Steam, link do Discord também, que vai estar aqui embaixo escrito aqui bonitinho. Exatamente. Todos os arrobas das redes sociais aqui, tudo aqui embaixo pra audiência poder acompanhar aí esse joguinho fueda. Eu acho que é sensacional, Mais uma vez, rapazes, muito obrigado por vocês terem vindo e topado. Agradeço. Vamos encerrando aqui, Samuquinha, o Fase Bônus. Não é, meu querido? Vamos encerrando. Lembrando que quando lançar o jogo, convidadíssimos para um episódio completo aí. Já estão convidadérrimos. Já. Fechou, a gente traz o Bressan.
Aí traz o Bressan pra trazer a perspectiva do artista, uma pessoa só que fez toda a arte. Do artista sofrido. Eu tô muito Quero curioso. muito conversar com esta pessoa. Caralho. Quero muito conversar com esta pessoa. Carregou o projeto visual aí, né, cara? Muito bom. Highlander da arte do jogo. Highlander da arte do jogo, exatamente. Galera, mais uma vez, muito obrigado, então. Vamos encerrando, Samuquinha. Esse que foi o primeiro Face Bônus de 2023, cara. Primeiro de muitos, se tudo der certo. Já estamos com mais aí uns 2 ou 3 já encaminhados. justamente. Porque esse ano tá cheio de joguinho BR legal. Eu mandei pro Leão uma lista esses dias, né, ou não? Tinha 80 e poucos jogos BR pra gente ir atrás aí de contato aí. Somente, quase nada. Eu falei, beleza. Isso é Que só vão isso. lançar esse ano ou futuro próximo aí, sem data ainda. Então, pô, tem muita coisa boa aí. Audiência, de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer, sempre colocar aí links de... enfim, Catarse, Kickstarter, jogos BR também. E Steam pra dar wishlist, que ajuda pra caramba. Exatamente. E pô, é de graça, né, dar wishlist lá, pelo amor de Deus. Não machuca, não dói, ajuda. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos encerrando então o Fase Bônus. Galera, muito obrigado vocês que chegaram até o final do episódio. Valeu, falou! Valeu, beijo! Até mais aí, abraço. Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse. Wagner Schiffler, Fausto Guimarães, Carlos Copperschmidt, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de Castro, Alexandro Schneider, Marcela Versiani, Ian Amorim, Camila Candomil, Matheus Menucci, Renan Ramos, Mariana Pereira, Felipe Fernandes, Mariana Martins, Mário Buzetti, Cecília Schiffler, André Gomes. Cláudia Marcarini. Apoie você também em catarse.me/galinha viajante.